Boa tarde, pessoal do 7º ano. Aqui é a Prof. Simone e eu estou realizando um vídeo onde eu vou explicar para vocês o conteúdo da atividade que eu mandei essa semana. Toda semana eu vou mandar um videozinho, tá? Então, essa semana a gente vai falar da Contra-Reforma Católica. Semana passada eu mandei uma atividade explicando sobre a reforma luterana, sobre as reformas luteranas, as reformas que aconteceram na Europa no século XV e XVI, né? Então, vou relembrar vocês o luteranismo, liderado pelo Martinho Lutero, na Alemanha, o calvinismo, liderado pelo João Calvino, na França e Suíça, e o anglicanismo, pelo rei Henrique VIII, na Inglaterra. São as três principais religiões. A gente tem outros reformadores, mas os mais expressivos são esses. Então, o que seria a Contra-Reforma, pessoal? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Contra-Reforma se escreve dessa forma. Foi, então, uma resposta da Igreja Católica ao surgimento dessas novas religiões na Europa. Luteranismo, calvinismo, anglicanismo, tá? Essas religiões se chamavam de reformadoras, ou seja, eles não mudavam totalmente a forma da religião, né? Mas elas reformavam alguns dogmas, algumas coisas que esses líderes, o Lutero, o Calvino e o Henrique VIII não concordavam com alguns dogmas da Igreja Católica, então eles reformaram. Então, não é uma mudança brusca e total da forma como a religião era vista, mas eram algumas mudanças no conceito de religião, tá? Então, a Igreja Católica, ela vai perder muitos fiéis para essas novas religiões, ela vai perder poder político, poder econômico, então ela vai pensar, eu preciso dar uma resposta. Quais as respostas que elas vai dar? Então, a Contra-Reforma, ela não foi um movimento rápido, né? Ela durou de ela vai começar em 1545, tá? Então, aqui vou botar para vocês. Primeira coisa que eles vão fazer, a Igreja Católica, né? Eles aqui, quando eu falo eles, eu tô falando da Igreja Católica. Ela vai criar, primeira medida que tá no texto de vocês, a Companhia de Jesus, tá? Companhia de Jesus. Então, o líder é uma ordem religiosa, tá? Foi fundada em Paris, em Paris, e essa ordem, o líder dela, que vai conversar com o Papa, seria o Inácio de Loyola, tá? Vou botar uma foto aqui do Inácio de Loyola. Ó, a gente tem várias imagens do Inácio de Loyola, tá? Este Inácio de Loyola. Ó. Ele aqui, ele era um padre, né? E ele vai chegar no Papa e vai dizer, olha, eu sei uma forma da gente recuperar, né, o que a gente está perdendo de membros, assim. O que os esse Inácio de Loyola, essa Companhia de Jesus vai dar origem aos jesuítas, que a gente já conhece muito bem. Os jesuítas aqui no Brasil, tá? Aqui a gente tem os jesuítas, eles vêm pro Brasil, ó. Aqui uma foto, provavelmente é o Padre Anchieta, que foi um dos jesuítas. Eles vêm pro Brasil, eles vão pra América, eles vão para todos os lugares onde a Igreja Católica quer aumentar o seu domínio, o seu alcance. E eles também vão trabalhar na Europa, né? Nos lugares onde a Igreja Católica ela tá perdendo membros. Ó, aqui tem uma foto, o jesuíta ensinando o índio. O jesuíta, ele está apontando para o céu, né? A posição dos índios também, prostrado diante dele. Os jesuítas vão trabalhar muito com a questão da educação, né? Então, a forma de cristianizar esses povos que não conheciam a palavra de Deus era através da educação.
Até hoje, os jesuítas são muito ligados à educação. Ainda existe essa ordem religiosa, ainda existe e ela é muito ligada à educação. Tem universidades, escolas, né, fazem trabalhos sociais, então ainda existem os jesuítas criados na Contra-Reforma, tá? Vale lembrar vocês estudaram lá pelo 4º, 5º ano, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha as missões jesuíticas. Lembram que a gente estudou? Vocês estudaram, né? Lá as missões, missão de São Arcanjo Miguel, reduções jesuíticas, que eram locais de domínio dos jesuítas, onde eles doutrinavam os nativos indígenas, ensinavam a palavra de Deus, educavam os índios, catequizavam os índios, tá? Depois, nos séculos posteriores, a coroa portuguesa, o Império Português vai começar a implicar com eles, vão ficar com medo deles, vai invadir, e aí vai ficar em ruínas essas missões jesuíticas, tá? Posteriormente vai ter toda uma disputa entre os jesuítas e o poder português, né? A coroa portuguesa aqui no Brasil. Mas a gente tem ainda esse patrimônio histórico-cultural, são os 7 povos das missões lá, que eram as missões jesuíticas, tá? Esses jesuítas são esses jesuítas que a Contra-Reforma da Igreja Católica criou essa ordem, né? Essa é a influência dos jesuítas aqui no Rio Grande do Sul, muito maior, é claro, mas dentro da ideia de Contra-Reforma, os jesuítas atuaram também no Brasil. Depois da segunda medida, criação do Concílio de Trento. Concílio de Trento, então, vão ser uma série de encontros na cidade de Trento, onde o Papa Paulo III, ali, a galera, todo mundo ouvindo, os papas, os bispos, o alto clero da Igreja Católica decidindo regras e normas que iriam implementar para poder combater as ideias reformistas, né? As ideias das reformas das novas religiões que estavam surgindo, tá? 1545 a 1563, o Concílio de Trento. Medidas do concílio, tá? Tá no texto de vocês. Primeiro, vamos parar de criticar os protestantes, né? Segundo, a gente tem que proibir a venda das indulgências. Ora, Simone, meu Deus, o que é isso, indulgência? As indulgências eram cartas, documentos, que a Igreja Católica vendia para as pessoas para que elas pudessem alcançar o perdão dos seus pecados. Então, era um documento, era uma carta que era vendida, né, assinada pelo bispo, aqui a gente tem um exemplo de uma carta de indulgência, né? Era um documento assinado pelo Papa, pelo bispo, dizendo que você tinha o perdão dos seus pecados, né? Então as pessoas compravam isso. O Lutero vai criticar isso aí. Não era correto, né? As nossas ações, a fé, ela vem pelas obras, né? Então as nossas ações, elas impactam na nossa fé. Se você fizer coisas erradas, você não vai ter a salvação. Não é comprando uma carta, comprando uma indulgência que você vai alcançar o perdão divino. O Lutero era bem emblemático em falar isso, tá? Aí, gente, outra coisa que eles fizeram foi proibir a venda venda de alguns objetos, que agora eu esqueci o nome. Por exemplo, a Igreja Católica vendia pedacinhos de madeira e dizia que era um pedaço da cruz, né? Tinham relíquias, as relíquias católicas. Eles vão proibir a venda das relíquias, né? Relíquias católicas, tá? A Igreja Católica ainda tem uma série de relíquias, o manto de Cristo, a coroa de Jesus, uma série de relíquias, né? Relíquias de santos, mas a Igreja Católica vendia isso, né? Então tinha, sei lá, 1.500 pedacinhos de cruz vendidos, 15.000, e assim ia, né? Tinha cruz para mais de metro, né? E eles vão proibir essas vendas no Concílio de Trento, tá? A Igreja Católica era um grande mercado, vendia muita coisa para as pessoas.
Depois eles vão criar os seminários. O que é o seminário? O seminário é um local, né? Onde se estuda, os padres começam desde criança a estudar, né, a palavra de Deus, os teólogos, depois eles decidem. Então, toda uma questão de educar e doutrinar numa único viés da Igreja Católica, tá? Vão proibir a venda de cargos, vendiam-se cargos dentro da Igreja Católica, isso também o Concílio de Trento vai acabar. Vão reafirmar alguns dogmas católicos, o batismo, a catequese, o casamento, o culto à Virgem Maria, o culto aos santos, vão reafirmar a existência do purgatório. Purgatório, para quem não é católico, como eu, é basicamente, aqui ó, tem uma definição, lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso. Então, é um local, segundo a teologia católica, que as pessoas que não têm pecados tão graves, elas ficam um tempo lá, né? Limpam suas almas, algumas limpam, outras não limpam, e aí ela pode subir aos céus ou descer ao inferno dentro da teologia católica, né? Criação da catequese, para ensinar as crianças, os jovens, para doutrinar os indígenas, os escravos, os colonos da América, né? Até hoje existem as catequeses, a crisma, que a maioria dos alunos fazem. Reativação do Tribunal do Santo Ofício. O que é o Santo Ofício, né? O Tribunal da Inquisição, a gente chama. Tribunal da Inquisição é um tribunal que perseguia e julgava as pessoas que não tivessem a religião católica. Então, nativos indígenas, escravos, judeus, cristãos novos, que eram judeus convertidos, todos esses eram combatidos como hereges ou julgados de heresia, né? E eram torturados. Tinha uma série de coisas que esse tribunal fazia, né? Coisas horrendas, por sinal, tá? Outra coisa que eles vão fazer é uma lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum. A Igreja Católica vai fazer uma lista, um índex de livros que os católicos não poderiam ler. Então, tem uma série de livros de histórias, matemática, física, geografia, livro do Galileu Galilei. Então, vários livros de magia, de bruxaria, enfim, que a Igreja Católica queimava nas cidades e não permitia seus membros lerem. O detalhe é que essa lista ela existiu até 1966, até o século passado, tá? Então, a Contra-Reforma, ela conseguiu conter o avanço do protestantismo na Europa e também nas Américas, e principalmente na Itália, na Espanha e na França, e depois com as grandes navegações, esses contra-reformadores, que são jesuítas, eles vão tomar conta do Novo Mundo, tá? Vão participar da exploração indígena, vão promover a morte de milhares de habitantes, porque esse Tribunal da Inquisição ele também vai existir no Brasil. Então, tem inúmeros processos de pessoas que foram julgadas pelo Tribunal da Inquisição no Brasil, tá? Então, a Contra-Reforma era sobre isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar por e-mail. Eu fico no aguardo das respostas de vocês. Certo? Um abraço, fiquem bem, fiquem em casa.